Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, diz assim: por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor, o que está escrito aí? Indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha para mim só um pouquinho, antes de ler o 28. O que significa isso? Quando uma pessoa come, olha para mim, senhora, depois lê. Quando uma pessoa come do corpo de Cristo e toma do sangue de Jesus, indignamente, então ela está se tornando réu do corpo, réu do sangue. Quando a pessoa come da Santa Ceia, ela participa da Santa Ceia de uma maneira errada, consciente que está errada, consciente que está agradando ao diabo, consciente que está agradando a si mesma, consciente que está agradando ao mundo, ela se torna réu. O que significa tornar-se réu? Significa que a pessoa, quando ela participa da Santa Ceia, sabendo que está agradando ao diabo, é como se ela também estivesse crucificando Jesus. Ela se torna culpada, ela se torna réu, ela se torna culpada. Você imagine na época da crucificação, na época que mandaram escolher entre Barrabás e Jesus. Se eu perguntar aqui, entre Barrabás, que era um assassino, estuprador, um bandido, e Jesus Cristo, que nunca fez mal para ninguém, se eu falasse para você, você escolheria soltar Barrabás ou Jesus? Evidentemente que você iria soltar Jesus, porque Jesus era inocente. Quando você assistiu o filme Paixão de Cristo, passou na Record, agora na Sexta-feira Santa, você vê as pessoas batendo em Jesus, dando chibatada, arrancando da carne de Jesus com chicote, matando Jesus na cruz. Você olha aquela cena, o que vem na tua cabeça? Poxa, que injustiça, que injustiça. Mas quando você conhece a verdade e você continua vivendo na mentira, você é como aquelas pessoas que bateram em Jesus, que deram tapa em Jesus, bufete em Jesus, que colocaram uma coroa de espinho em Jesus, que cuspiram na cara de Jesus. Você é como aquela pessoa que deu paulada, que deu pedrada, que deu chibatada. Você é como aquela pessoa que ajudou a cravar o prego na mão dele, ajudou a cravar o prego no pé dele. Isso significa ser réu, significa ser culpado. Réu significa ser acusado, ser culpado, ter culpa. A pessoa acaba tendo culpa da morte de Jesus quando ela come e toma do sangue de uma maneira errônea, sabendo que está em pecado. O versículo seguinte, o 28, diz assim: examine-se, pois, o homem, aqui é gênero humano, então homem ou mulher. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, quer dizer, depois de examinar, coma do pão e beba o quê? E o 29 que diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos o quê? Fracos e muitos o quê? Doentes. Vou repetir: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que o quê? Dormem. Esse dorme não é dormir a noite de sono, esse dorme, quem sabe falar? Esse dorme é o quê? A morte. Olha para mim, por favor. Nós já lemos, agora só olha para mim que eu quero falar. O versículo 28,
29, 28 de novo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma, depois beba. Olha para mim, gente querida, nós não temos o direito de julgar ninguém. Eu não tenho o direito de julgar você, você não tem o direito de me julgar. Você não sabe o que tem dentro da minha cabeça, você não sabe o que tem dentro do meu coração. Assim como eu não tenho direito de te julgar, você não tem direito de me julgar. Nós não temos direito de julgar um ao outro. Só que cada um de nós temos não o direito, mas o dever de examinar. Examine, pois, o homem a si mesmo. Homem no gênero humano, homem e mulher. Examine, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, quem tem que fazer um exame dentro de si, quem tem que fazer um exame de consciência, é cada um de nós. Você tem que examinar o que tem dentro de você, o que tem na sua cabeça, o que tem dentro de você, quem você é, o que você tem sido, o que você tem feito. Às vezes a pessoa, ela confunde moral, ter moral, ser uma pessoa que cultiva moralidade, ela confunde moralidade com vida com Deus. Como assim? Ela fala assim, ó, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha mulher, eu não traio meu marido, eu não pego uma agulha que não é minha, eu não pego um prego que não é meu, eu sou respeitador, eu sou respeitadora. A pessoa confunde ter moral ou ser moralista com vida com Deus, quando na verdade a pessoa tem o dever de ter caráter, a pessoa tem o dever de ter moral, de ser moralista, porque aonde está escrito na Bíblia que tem que fazer coisa errada? Aonde que está escrito que é para mentir, que é para roubar, que é para adulterar? Aonde está escrito que é para enganar? Então a pessoa não pode se confundir, ela não fazer nada errado com vida com Deus, ela não fazer nada errado com ter salvação. Você pode não fazer nada errado e ir para o inferno do mesmo jeito. Você pode não matar, não roubar, não adulterar, não se prostituir, não mentir. Você pode aparentemente não fazer nada de errado e mesmo assim ir para o inferno. Por quê? Olha para mim. Porque não fazer nada de errado é um dever. Eu vou repetir, eu já citei isso, eu vou citar de novo. Eu estava atendendo um senhor esses dias com o pastor Bispo Ronaldo Martins, e ele falou, eu era da Igreja Universal há muito tempo atrás, há tempo do Bispo Célio, não sei o quê, aí teve problema, fui para outro estado, me separei, me saí da igreja, não sei o quê, 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 minha mulher é de outra igreja, ela gosta da Universal, não sei o quê, mas eu nunca mais fui, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas o senhor tem que voltar, o senhor tem que voltar. Aí ele diz assim, não, mas eu estou fazendo só o bem. Olha como a pessoa se confunde. O senhor tem que voltar para Jesus, o senhor tem que voltar para Deus. Não, mas eu estou fazendo só o bem. Eu falei assim, mas o senhor vai para o inferno do mesmo jeito. O senhor pode fazer só o que é certo, o senhor vai para o inferno do mesmo jeito. O senhor vai para o inferno do mesmo jeito, sem fazer nada de errado. Eu falei para ele, me mostra na Bíblia onde é que está escrito que é para fazer o mal. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que é para fazer coisa errada. Fazer um bem é um dever. Fazer o que é certo é um o quê? Dever. É obrigação. Tem gente, olha para mim, tem gente, a expressão moralista, tem homem que é moralista, mulher que é moralista, tem pessoas que são moralistas. O que significa ser moralista? São pessoas que sabe, que elas preservam pela moral delas, são pessoas que elas vivem para não fazer nada que desabone a moral dela. Só que são pessoas que não têm Deus, não tem compromisso com Deus, mesmo ela não fazendo nada errado, porque ela não entregou a vida para Jesus, não é lavada no sangue.
quando morrer, ela não vai estar no caminho que leva a Deus. Jesus disse, João 14,6. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E Jesus disse em João 14,6: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém entra no reino de Deus sem Jesus. A pessoa pode ser boa quanto for, sem Jesus ela vai para o inferno mesmo sendo boa. Repito, onde é que está escrito na Bíblia que tem que ser mal? Eu não faço nada de errado, mas onde é que está escrito na Bíblia que tem que fazer coisa errada? Não fazer nada de errado é um dever, não fazer nada de errado é um dever, fazer o bem é um dever, não quer dizer que você fazendo o bem ou não fazendo nada de errado, você está bem com Deus, você tem o nome escrito no livro da vida, você tem salvação. Você pode não estar fazendo nada de errado e estar perdido, você pode estar fazendo só o bem e ainda assim estar perdido, sem salvação, sem estar com o nome escrito no livro da vida, e ir para o inferno. E pela terceira vez eu falo, fazer o bem é um dever, não fazer nada de errado, queria que você falasse, é o quê? É o quê? É obrigação, é um dever, é um dever. Agora, você tem que averiguar duas coisas. Primeiro, você não está fazendo nada de errado, mas você está na dependência de Deus. Você é lavado no sangue de Jesus, você já perdoou, você está no teu primeiro amor, você já nasceu de Deus, você já tem o Espírito Santo. Porque se você não está fazendo nada de errado, agora o segundo passo é você se entregar, é você se render não a uma igreja, é você se render não a uma religião, não a uma filosofia, um ensinamento. Agora o segundo passo, se você não está fazendo nada de errado, o segundo passo é se render a Deus, é mostrar para Ele que você depende dEle, é mostrar para Ele que você não vive sem Ele, é mostrar para Ele que você depende dEle para absolutamente tudo. É entregar a sua vida para Jesus, consciente de obedecer a palavra em tudo, colocando-se inteiramente à dependência ou na dependência dEle. Isso para quem não está fazendo nada de errado. Esse versículo 28 que a gente já leu, olha para mim: examinai, pois, o homem a si mesmo. Então você tem que examinar a tua consciência, examinar a tua conduta, examinar a tua vida particular, examinar a tua vida íntima, examinar quem é você, não ao público, porque a público você pode demonstrar que é uma coisa que você não é no particular. Vocês estão ouvindo? Do lado de fora você consegue mostrar, do lado de fora você pode mostrar uma pessoa que você não é do lado de dentro. Então examine, pois, o homem a si mesmo, significa olhe quem você é do lado de dentro. Depois que você olhar quem você é do lado de dentro, então se você não está fazendo nada de errado, mas não se entregou, não se rendeu, ainda é prepotente, ainda é orgulhoso, ainda não se rendeu, então se renda, se entregue a Jesus, obedeça a palavra num todo, se coloque na dependência dEle, rasgue o teu coração, chore na presença de Deus, chore na oração, se humilhe, levante um pranto, chore, derrame lágrimas, mostre que você depende dEle. E se você, examinando a si mesma ou a si mesmo, você percebe que você tem coisas erradas, então a oração sozinha não vai resolver. Você orar, você chorar, você se humilhar, você botar o rosto no chão, não vai resolver. Você tem que, antes de orar, antes de chorar, antes de rasgar o teu ser, antes de se humilhar, você antes tem que tomar decisão. Eu estou examinando a mim mesmo e eu estou observando que eu tenho coisas em mim que desagrada a Deus, que é contra a palavra de Deus. Então deixa eu mudar isso. Então eu tomo a decisão de mudar isso. Eu vou entregar a minha vida para Jesus e a partir de hoje eu vou abandonar o pecado. Tudo que eu estava fazendo que desabona a palavra de Deus, eu não vou mais fazer. Tudo que eu estava fazendo que entristece a Deus, eu não vou mais fazer. Eu entrego a minha vida para Jesus, eu abandono o pecado e a partir de agora eu vou viver uma vida de obediência
a voz de Deus, a palavra de Deus, na dependência dele. Aí depois dessa decisão, então você vai botar o rosto no chão, ou de pé mesmo, você vai rasgar o teu coração, vai chorar, vai se derramar diante dele, vai se humilhar para que ele possa te exaltar, fazendo você nascer dele e receber o Espírito Santo. Ao versículo 29, que a gente já leu, vou ler de novo: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E vou repetir o 30 para encerrar: eis a razão porque há entre vós muitos, o que? Fracos, e o que? Doentes, e não poucos os que dormem. Por isso Deus fala assim, está vendo? Você come a Santa Ceia de qualquer maneira, você toma do sangue de qualquer maneira, você não discerne o corpo, você está se tornando réu. Por isso que entre vós tem muitos fracos e muitos doentes, e não são poucos os que dormem, quer dizer, os que morrem. Não são poucos os que morrem. Primeiro a pessoa morre espiritualmente. É quando ela desiste de Deus, ela desiste da igreja, ela se torna doente, primeiro ela fica fraca, depois doente e depois morre, primeiro espiritualmente, só depois que a pessoa morre fisicamente. Ela fica fraca, então ela não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não vem mais em vigília, não busca mais o Espírito Santo, ela se torna fraca. Depois de fraca, ela fica doente espiritualmente. Quando ela fica doente, ela está na igreja, mas aí ela tem maus olhos para tudo. Ela olha com maus olhos para o bispo, para o pastor, para a esposa, para a obreira, para o obreiro. Ela olha com maus olhos para os outros membros. Ela tem malícia no que diz respeito à oferta, maliciosa no que diz respeito ao dízimo, tem malícia no que diz respeito à fogueira santa. Ela tem malícia no que diz respeito aos propósitos da igreja. Ela é maliciosa no trabalho, tudo ela vê maldade, tudo ela vê malícia, tudo ela vê maldade. Por quê? Porque ela está doente. A pessoa que está sã, saudável espiritualmente, a pessoa tem bons olhos. A pessoa que é saudável espiritualmente, ela pode até ser enganada por ter confiado e ter tido bons olhos. Ela pode até ter sido enganada por ter tido bons olhos, mas ela não consegue ter maus olhos, ela não consegue ter malícia, ela não consegue ter maldade. A pessoa doente espiritualmente é a pessoa que faz o voto precipitado e não cumpre. É a pessoa que se compromete de vir tantos domingos, depois não vem. É a pessoa que se compromete de vir tantas sextas e não vem. É a pessoa que se compromete num propósito de jejum e não jejua. É a pessoa que se compromete num propósito espiritual e não é firme. A pessoa mal espiritualmente, a pessoa doente da fé, é a pessoa que, por mais que ela ore, por mais que ela fale, por mais que ela determine, mas no fundo ela não crê. Ela não crê que pode ser curada da doença que tem. Ela não crê que o filho vai ser das drogas. Ela não crê que o marido vai largar amante, que o marido vai largar o alcoolismo. Por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, na verdade ela não crê que vai ser feliz no amor. Ela não crê que vai ter uma família feliz. Por mais que ela se esforce, mas na verdade ela não crê que vai prosperar, que vai ganhar dinheiro, que um dia ela pode ser rica. Ela não crê na libertação, ela não crê que ela um dia vai conseguir receber o Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa está doente. Não é a doença física, é a doença espiritual. A pessoa está doente espiritualmente falando. E porque ela está doente espiritualmente falando, é que ela não consegue ter paz, ela não consegue ser feliz, ela não tem a alegria da salvação, ela não tem a alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Então a pessoa fica fraca, doente e dorme. Primeiro, a morte espiritual é quando a pessoa acaba saindo da igreja. Depois da morte espiritual, o diabo começa a trabalhar para gerar a morte física. É onde morre um ex-obreiro, ex-bispo, ex-pastor, ex-esposa, ex-membro. Uma pessoa que um dia foi firme e de repente está lá morrendo com tiro, morrendo de overdose, morrendo no acidente, morrendo atropelada, está lá morrendo. Por quê? Porque já tinha morrido espiritualmente há muito tempo dentro da igreja. Já tinha morrido espiritualmente há muito tempo dentro da igreja, só faltava morrer fisicamente, e foi morrer fisicamente lá fora, com o passar do tempo.